Ressonância. O que é ressonância? Comportamento é resultado de bioquímica. Quantidades de endorfina, serotonina, dopamina, oxitocina que vão gerar os neurotransmissores para desencadear um dado padrão de comportamento. A fórmula que é criada cria neuroassociações, como por exemplo, quando associam determinada marca a uma emoção específica. E o que desencadeia os processos são as imagens associadas a histórias contadas e algumas palavras que ativam os neurotransmissores específicos para gerar padrão de comportamento tal. Isso no caso aqui, o exemplo dado, algumas coisas, por exemplo, quando se usa em marcas, quando que isso é mais comum, você vê às vezes uma propaganda de uma coisa que desencadeia algum tipo de alegria, algum tipo de vínculo emocional específico. Em nossos processos pessoais acontece a mesma coisa. Quando, por exemplo, das atividades de PNL, ancoragem, modelagem, etc., nos impomos estímulos neurais que geram uma resposta àquelas informações que inserimos. O mesmo acontece em músicas e filmes. Por exemplo, com uma música que diz que um relacionamento é passado, posso observar meus relacionamentos passados e dar por finda aquelas situações. Isso é o caso de um ser autoconsciente. Dar por fim daquelas situações junto com possíveis programas negativos oriundos dessas situações que estavam reverberando. Se quero conhecer alguém novo, posso ouvir uma música positiva, com qualidades, posso mentalizar as qualidades do indivíduo e mentalizar uma situação nova com uma pessoa com as características que admiro. Há outras situações, isso eu estou falando do uso desses recursos que desencadeiam esses padrões bioquímicos e mais as neuroassociações. Eu já dei exemplos aqui, por exemplo, músicas. Tem músicas, você, o meu amor, e o meu amor, isso é direcionado, criando um diálogo de uma pessoa que diz para um você, eu vou pôr o você entre aspas. Tem pessoas que ou às vezes transitam no passado, no presente, ou criam pessoas novas, ou associam alguma outra coisa, mas também tem um outro modelo que para mim ficou muito natural nos processos que estava fazendo autocura, que não sei se é para todos assim, mas que é quando eu observo a música, você muda o contexto, porque é o seu padrão neural que está mandando. Então, eu observo, por exemplo, que quando falo que eu te amo, que você é muito importante para mim, no caso de uma música que eu estou ouvindo e tem esse tipo de informação e está criando esse tipo de história, por vezes eu observo eu comigo mesma, entende? É um processo ali de aceitar todos os meus potenciais positivos, eu sou grata pela minha própria existência, eu aceito o meu papel transformador dentro do universo e etc. E isso também ajuda a liberar mais substâncias elevadas, tirar de padrões pouco elaborados e de uma forma que independa, de alguma maneira só da observância de alguém que me olha, ou só do que alguém vai me dizer no externo para ficar me motivando. Então, é uma outra forma de atuar. E o que gera, por isso o estado de consciência é importante, porque mesmo que inconsciente, essas coisas entram. Só que no inconsciente, elas vão entrar buscando os recursos ali que estão no inconsciente, de uma forma geral, inconsciente coletivo, tem vários sistemas de crença, várias formas de observar, tem o campo de senso comum, mas tem várias outras formas mentais. Então, quando a gente tem autoconsciência, você conscientemente pode fazer a seleção da observação que você quer ter daquilo que você está vendo, ou ouvindo, ou assistindo. Então, em muitos casos, eu já fiz essa questão, que às vezes parecia uma coisa reverberando, mas aqui não tinha nada a ver com o que eu estou fazendo. Então, algumas vezes, quando surgiam essas coisas, o meu campo mental, às vezes, chegava a ser mais claro no ponto de, tipo, esclareço para o universo que tudo que está comunicando, que eu tenho alguma intenção ainda de retorno com algum relacionamento afetivo, o passado não está condizente com a verdade. Eu sou a verdade esclarecendo sobre a minha própria pessoa e esclarecendo que não tenho mais nenhum interesse, nenhum relacionamento afetivo do passado. Dou por fim dessa questão, perdoados todos os indivíduos, perdoada a mim mesma, liberado tudo que precisa ser liberado, para que se corte laços ou coisas que não tem mais nada a ver, me ponho numa posição de amizade com esses indivíduos, independente se isso vai ser receptivo da outra parte, não me ponho,
e estou aberta para viver as novas experiências da minha vida. Entende? O campo consciente faz essa observação dentro da atividade que está sendo feita. E óbvio, em alguns casos tem que mudar o padrão de crença para sair da ressonância, né? Porque às vezes tem outras situações ali para se elaborar, mas esse seria também outra situação de ressonância nesses exemplos que eu estou dando, quando o indivíduo já está autoconsciente e ele vai observando ali as coisas que ele está se relacionando, ele vai conscientemente fazendo a seleção de como é que aquelas coisas trabalham no campo de realidade dele, não só soltando livre. Então, através desses processos, é possível cortar laços com pessoas e eventos negativos que estivessem atrapalhando o nosso crescimento. Os arquétipos fazem parte desse processo. E aqui eu ponho, abre aspas, com o esclarecimento do professor Hélio Couto, porque é muito pertinente a forma de esclarecimento que ele trouxe no trecho, então eu acrescentei aqui. Nós, computadores biológicos, produzimos o tempo todo substâncias químicas que os neurônios usam para conversar uns com os outros, neurotransmissores e hormônios. Essa fórmula, que é criada o tempo inteiro, cria neuroassociações. Além disso, temos os arquétipos, que é o fundamento do universo. Tudo que tem no universo é formado por arquétipos. Arquétipo é a ideia primordial, conforme Platão falava, a ideia primordial. O universo inteiro é pura consciência. Então, para que possa ter existido alguma coisa, alguém teve que pensar. Tudo foi pensado. É impossível surgir algo do nada. Quando se fala vácuo, não é nada, não é ausência de alguma coisa. Vácuo quântico é tudo, é o pleno, cheio de potencial. Várias frequências de onda estão dentro dele. Então, para se ter um sentimento, precisa de uma fórmula química e de tempo. O arquétipo é modelo perfeito de um estereótipo e ou referência que ajuda a guiar o comportamento do indivíduo. É um estado de consciência com conhecimento conforme sua proposta. Um arquétipo é um ser e ou estado de ser. A transmutação consciencial favorece a melhor expressão de um arquétipo construtivo, dissolvendo negatividades, afastando parasitas, ajudando a mudar o foco para conhecimentos, eventos e situações mais felizes e satisfatórias. Um arquétipo específico tal gera a produção de um neurotransmissor específico. Isso serve para trabalho, relacionamentos, aprendizado, etc. Dopamina gera muita alegria, oxitocina gera sensação de prazer e amor. Relacionamentos afetivos duráveis e que aconteceram naturalmente têm coestímulo de oxitocina continuamente e demora um tempo até acontecer todo o estímulo adequado que gere amor, que transcende a atração sexual. E aí lá no vídeo, nesse caso específico que ele citou de relacionamentos, ele explica ali, né, do processo inicial, de como essas pessoas se conheceram e depois do processo de manutenção, que tem meio que uma fórmula específica para que aquilo seja de fato saudável e natural, respeitando essas leis do estímulo-resposta. Quem gosta de drama não costuma dar muita atenção a esse conhecimento que compartilhamos aqui, mas quem quer resultados dá toda a atenção e dedicação para aprender. Dá para criar fórmulas bioquímicas para acontecimentos positivos e também quebrar fórmulas para interromper certos padrões de comportamento, dissolver amarrações sexuais e financeiras, cortar alguma atração que sente por uma pessoa que só te prejudica, dissolver resistências ao estudo e estimular os filhos a estudar mais, estarem mais harmoniosos no lar, ajudar os animais e etc. As possibilidades de conversar entre os neurotransmissores são infinitas. Infinitas. É estímulo-resposta. O professor Hélio, e aqui, fim da parte dele, né? O professor Hélio usa o explicativo da seguinte forma. É um jogo de xadrez e não um jogo de paciência onde o indivíduo só joga consigo mesmo. É um jogo de xadrez, é uma arte. E aqui fecha aspas a explicação dele. O processo de estímulo-resposta é o processo de ressonância. Buscar gerar os estímulos adequados em si mesmo, si mesma ou em outra pessoa,
para gerar algo de bom, para que ressoe com as possibilidades de manifestação daquilo e que já existe no universo. Mandar riqueza, receber riqueza. Mandar alegria, receber alegria. É importante também limpar os bloqueios, que normalmente são oriundos de crenças errôneas de como o universo realmente funciona, ou falta de perdão, culpas e medos conscientes e inconscientes, dispositivos de limitação autoimpostos, invejas, rancores, mágoas e etc. Então, mudar um padrão de comportamento e experiência implica em mudar o programa que está rodando, entender a questão do estímulo-resposta e arquétipos e a ressonância, consequentemente mudar de paradigma e saber como o universo realmente funciona. Como o universo realmente funciona. Como o universo realmente funciona. O poder da dopamina é tremendo. Então, conhecer os arquétipos, saber de seus usos adequados, pode lhe auxiliar a manter a sua dopamina em níveis extraordinários. Então, eletro manda, magnético atrai. Manda, atrai. Atrai o que manda. Aí tem a questão das polarizações. Yin e yang, feminino e masculino, polo positivo e polo negativo. Isso não tem a ver com bom e mal, tem a ver só com polaridade de complementação mesmo, campo eletromagnético, física, tá? Não tem a ver com bem ou mal, é só polaridade. Seria mais adequado ver como ativo, passivo ou atividade e descanso. Os orientais, que já conhecem isso muito bem, têm ou buscam um yin e um yang equilibrados. Buscam equilibrar as duas polaridades dentro de si próprios, cada indivíduo. As duas polaridades equilibradas geram forte poder de atração. Dissolver crenças que predeterminam padrões de comportamento para o feminino e para o masculino, através de ideias medievais de que homens devam ser de um jeito rígido e a mulher de um tal jeito subservente. Né? Esse foi só um exemplo que eu dei, mas qualquer tipo dessa predeterminação do padrão dentro da associação que se faz com o feminino e masculino ajuda muito a elevar a frequência vibratória, dissolver essas crenças. Dissolver, cancelar padrões de rigidez e desconfiança, de medos inconscientes, subservência, é especialmente benéfico para equilibrar o campo, só citando como exemplo. Ao estudar e se auto-investigar mais, é possível descobrir quais padrões de pensar, de crenças, condicionamentos autoimpostos e ou recebidos de outrem, sugestões, heterossugestões e sistemas de crença limitantes poderiam estar atrapalhando a saúde psíquica, mental, emocional, energética e material. Então, resumindo no básico, eletro manda, magnético atrai, o que manda atrai, atrai o que manda. E essa está dentro de uma das leis, nós vamos trazer o vídeo só das leis, só que óbvio que há outras questões e por isso eu citei, né, que é o caso que eu sempre pontuo aqui, porque é que às vezes você está mandando e não está atraindo de acordo com aquilo que você está mandando. Então tem o fundo ali, os bloqueios, as crenças limitantes, os julgamentos negativos, fofoca, várias outras questões que às vezes o indivíduo acha ali no campo dele de atividade, e que às vezes são bloqueios. E por isso, em alguns outros vídeos que a gente já falou, não só fazer a cura específica, isso eu ouvi de vários dos profissionais onde eu fiz curso de autoaplicação, mas aprender a usar as ferramentas para fazer uma limpeza diária, sempre. Para quê? Para não entrar mais. Então, você vai solucionando aquelas problemáticas com o fundo que criou elas, mas ao longo do seu dia, você vai transmutando também o dia, para não entrar mais nada ali e não ficar fazendo a manutenção de discórdias internas, associações ou correlações com situações que já não servem mais. Estudar continuamente, alinhando seu campo para ele realmente seguir o caminho que ele tem que seguir para sua própria experiência de vida, e não o caminho que outros externos a você querem te impor por achismo, cada um por causa do seu sistema de pensar a vida e etc. Né?
Isso permitindo que cada um que quer evoluir, que quer se instruir mais, faça isso e tenha o seu eletromagnetismo respeitado dentro do campo de interconexão eletromagnética, né? Então, e por fim, eu deixo aqui sobre essa parte que eu citei, que eu extraí um trecho do vídeo do professor. Você encontra aprofundamento sobre essas questões em 2 vídeos do professor Hélio Couto. Um deles é a bioquímica do amor, o outro chama-se o 6º degrau, que eu recomendo em especial para ter discernimento, né, para essa mudança de paradigma, proteger conscientemente de opressões de várias naturezas, né, de grupos de egrégoras, atividades do passado, etc. Várias outras questões. Ele tem um esclarecimento maior. E lembrando que quando aqui recomendar, depois nós vamos entrar em outras pessoas, mas quando recomendar os vídeos do Hélio Couto, que não busquem os vídeos aleatórios que você vê em qualquer canal. Busque lá direto no canal, porque modificações feitas no vídeo, ele elabora o processo de um jeito para realmente poder ajudar. O trabalho dele é feito com pessoas diversas, com religião, ser religião de várias religiões diferentes. Então, é realmente um processo para a pessoa investigar resolver as suas atividades pessoais, internas, cada um a sua necessidade, maneira e abertura que dá, né? E evitando, assim, que ele já apontou várias vezes que alguns vídeos dele, a pessoa pega vídeos aleatórios e ao invés de ela conseguir a solução, começa a ter uns probleminhas, começa a acontecer algumas coisas que às vezes tem uma interferência lá, que não está em acordo com o que realmente ele está passando, né? Então, eu recomendo que vá direto lá na plataforma dele, lá no site dele, tem um login, uma senha que você faz e tem os vídeos lá dele mesmo para poder ser assistidos. E eu acho que ele tem um canal do YouTube que é oficial, que tem uma parte desses vídeos ali, mais de 150 horas de palestra disponibilizados gratuitamente, sem contar os livros, né? Então, quem quiser se aprofundar, entender, é bem interessante. Ele vai citar várias referências, ele vai fazer indicação de livros para a pessoa buscar, vai citar se tem algum experimento científico, aonde está, o nome do pesquisador. Então, é bem interessante. Então, fica aqui uma explicação rápida sobre a questão da ressonância. E eu citei o professor Hélio Couto porque ele trabalha com ressonância harmônica, que basicamente é ajudar um indivíduo a amplificar o seu processo de energia direto na onda, ao invés de trabalhar só com o que é a partícula. Já vai direto na onda, porque a onda vem antes da partícula, né? Então, esse foi nosso vídeo sobre a ressonância. Vejam também o vídeo sobre as leis universais e a trindade da mente. Curta, compartilhe, se te auxiliou, pôs para refletir, agregar valor, indicar livros para leitura. Seja bem-vindo para agregar valor e aquele abraço e até o próximo.